Olá pessoal, Shalom. Eu estou aqui hoje em Mizpah, em Israel. Estou com a nossa professora Raquel e a gente vai aprender um pouco sobre esse lugar hoje aqui, que é uma cidade bíblica relacionada à história do profeta Samuel. Raquel. Bom, nós estamos aqui então na chamada Mizpah, acho que está em português na Bíblia Mizpah, né? Mizpah. É um lugar onde o profeta Samuel, né, chamado em hebraico Shmuel Navi, ele julgou Israel, porque ele, além de profeta e sacerdote, ele também foi juiz. Foi ele que então passa do período dos juízes para a monarquia. Ele é um profeta muito importante, ungiu o primeiro rei de Israel. Então, a partir de Samuel, da unção de Saul, o regime de Israel passa a ser monárquico, de teocrático a monárquico. E nós estamos num lugar super importante, que depois também, no período dos Macabeus, vai ser chamado, inclusive no livro, né, de 1 Macabeus, fala sobre esse local, de frente a Jerusalém, Mizpah, onde era um local de oração. Então, é um local muito antigo de oração, é um local onde, voltando à época de Samuel, o povo fez techuvá, se arrependeu, e foi então muito perto daqui aonde Samuel faz aquele altar com uma pedra que muitos conhecem como Ebenezer, né? Ebenezer, a pedra da ajuda, que ele faz um altar ao Senhor e diz: até aqui o Senhor nos ajudou. É um lugar que tem uma vista maravilhosa, né? Nós temos uma vista aqui de Jerusalém. Indo lá para o século XI, nós temos a questão dos cruzados. Quando eles chegaram, os cruzados vieram, né, da Europa. O primeiro lugar que eles chegaram, que eles avistaram Jerusalém, foi aqui, nesse local. Inclusive construíram uma igreja, depois vai ser mostrado as ruínas dessa igreja, né, dos templários. E eles chamaram esse local de Monte da Alegria, né, porque foi a primeira vista que eles tiveram de Jerusalém, que eles tanto sonharam e tanto queriam conhecer. E esse local é um local muito interessante no sentido histórico, porque nós temos aqui achados desde o período do primeiro templo, né? E temos achados aqui de um povoado do período dos Hasmoneus, dos bizantinos, dos cruzados, do período depois posterior do período também do período árabe, também do período dos cruzados e depois do período otomano. Raquel, então aqui nós poderíamos dizer que é a cidade relacionada com certeza ao ministério do profeta Samuel, né, que nasceu aqui ao norte, próximo a Shiló. Foi levado a Shiló para a casa do Senhor, junto com, na época ainda, o tabernáculo, né? Sim. Para ser ali ensinado junto com o sumo sacerdote. E depois da invasão a Shiló dos filisteus, e foi levada nesse período da Arca da Aliança para a cidade dos filisteus. Sim. Morre então o sumo sacerdote Eli. E o profeta Samuel exerce um ministério tríplice, né? Exato. Nessa época ele não era o sumo sacerdote, mas exercia a função sacerdotal. Exatamente. Né? Como o último dos juízes, do período dos juízes. Então foi um período de transição, e aqui então entende-se que seja a cidade onde houve esse período de transição. Exato. Nessa história de Israel, correto? Muito interessante. Inclusive ele chegou a nomear os 2 filhos dele, né, como juízes na região de Beersheba, mas os filhos dele fizeram muita coisa errada, não eram como Samuel, né? E aí o povo começa a exigir: nós queremos um rei, queremos um rei. Isso partiu do povo, né? Lembrando que essa ideia de monarquia, ela partiu do povo, porque todos os povos têm um rei e nós não temos rei. E agora, daqui a pouco, dizem que Samuel já estava numa idade avançada nessa época, e que você vai morrer e teus filhos não são como você, e como que nós vamos ficar sem liderança e tal. Então é uma vontade permissiva de Deus, então, que Samuel vai e unge Saul. Mas esse local aqui é um local que durante, talvez 20 anos, Samuel esteve aqui ouvindo as pessoas, julgando, as pessoas vinham saber a palavra profética dele, né? Aqui, então esse local aqui se chama até hoje Mizpah. Muito bom, Raquel, essa história aí. É interessante porque foi um período marcante nas escrituras, né, que vai mudar essa fase de transição que entra depois. Claro, ele ungiu o rei Saul, mas seguindo a vontade do povo, né? Ontem nós estávamos lá no sul, e a gente foi lá em Tel Laquis, onde a gente viu lá os 20 reis que governaram em Judá. Exato, as cadeiras, né? E a gente vê que tinha as cadeiras altas, é os que ficaram mais tempo, né? Exatamente. E os que ficaram menos tempo, menor. Só que é interessante que os reis bons
reinaram pouco tempo. Me chamou a atenção isso ontem lá. Muito interessante. Porque, ou seja, os que foram escolhidos pelo povo ficaram mais tempo e foram maus. E você sabe por quê? Porque, na verdade, a monarquia não é uma vontade de Deus. Então, eles ficavam entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da própria instituição monarquia. Então, realmente, o rei que queria ser bom, que queria fazer a vontade de Deus, não era um bom rei. Né? E aqueles que queriam ser bons monarcas e agradar o povo foram os que levaram o povo à idolatria, que foi muito triste. E essa história se repete até o dia de hoje, né? Exatamente. A gente vai olhar para a política, a gente bem atual. Exatamente, uma democracia, né? Que onde o povo escolhe errado, né? Mas aí a gente vê que entra ali depois a sequência da escolha de Davi. Exato. Eu acredito que Samuel saiu segundo daqui, o coração foi de a Deus. Belém. Foi Belém, né? Que ele foi ungir. Foi sim, nas montanhas de Belém. Está nessa direção aqui, né? Então ele foi para ungir Davi, que vai ser o rei segundo o coração de Deus. Exato. E também da descendência dele viria o rei que reinaria o verdadeiro rei Israel, que seria o nosso Messias, Yeshua, Jesus. Tá muito legal nós estar aqui nessa região. E complementando ainda, eu gostaria que a Raquel, se pudesse falar para nós, a gente está numa região que hoje em dia, em Israel moderno, faz praticamente fronteira com a região da Cisjordânia, que se chama Palestina também. Daqui a gente pode ver a muralha que divide. Se pudesse falar um pouquinho para nós sobre essa questão mais atual, Raquel. E inclusive atual, falando desde 48, né? Porque 48 esse local aqui continuou pertencendo a área palestina, e somente na Guerra dos 6 Dias, em 67, é que esse local passa a ser um local de território israelense, né? Então, a gente realmente está num local aqui delicado, né? Temos logo aqui a estrada que vai para Ramallah. 6-7 quilômetros aqui tem a fronteira, né? Exatamente. Então, nós estamos num local, assim, bem, que se chama hebraico Gvul, né? Bem na fronteira com a Palestina. Estamos perto do Ramadã, e como eu estava conversando com vocês, né? Continua a mesma história de 11 séculos atrás. Todo mundo quer Jerusalém, todo mundo quer o Monte do Templo, né? Então, nada novo debaixo do sol, como dizia Salomão. Há 11 séculos atrás estavam aqui os cruzados prontos para invadir com guerra Jerusalém, para tomar Jerusalém numa das 52 vezes que Jerusalém foi invadida, né? E por quê? Por causa do Monte do... Pelo mesmo motivo que hoje os nossos soldados, meu filho inclusive que está numa base aqui perto, estão guardando Jerusalém, né? De que não haja conflito, de que aconteça o Ramadã em paz, né? Que possam visitar o Monte do Templo, mas que não haja conflitos. Ou seja, o motivo principal, religião, né? Nós falamos um pouquinho antes de política, né? Segundo problema da humanidade, religião, né? Porque a gente vê que Jesus não veio fundar uma religião. Exatamente. Ele veio nos trazer a fé e a restauração do povo de Israel, do seu povo, do povo espiritual. E hoje em dia a gente vê esse grande problema de religiões, né? 3 religiões disputam o mesmo local em Jerusalém. E 3 religiões que dizem ser de paz. Ser da paz. E Jerusalém, no original, é cidade da paz. Cidade da paz. Então, quer dizer, a cidade da paz é o motivo da briga do mundo, né? Você sabe que os cruzados, eles tinham um mapa do mundo com Jerusalém no centro. Jerusalém era o centro da Idade Média, Jerusalém era o centro do mundo e continua, apesar de que hoje nós temos divisões geográficas diferentes, mas o mundo se volta para Jerusalém. O mundo está olhando para Jerusalém da mesma forma que naquela época. Então aqui, pessoal, é muito interessante. Inclusive, Samuel, nesse período, não tinha templo, né? Exato. Tinha sido destruído. Exato. Ele é até um símbolo, né, do verdadeiro povo de Deus, que se arrepende, porque aqui aconteceu o arrependimento. A grande techuvá do povo, né? A techuvá do povo que aconteceu aqui. Ou seja, é isso que nós precisamos nos dias de hoje, tanto para o povo hebreu, o povo judeu, como para os não-judeus, é o arrependimento. E eu acredito que esse momento é o momento que antecede a volta do Senhor, a vinda do Messias, é que haja arrependimento, né? Que haja despertamento. E muito bem lembrado que você está falando, porque eles se arrependeram porque eles queriam o quê? Paz. Qual que era o problema deles na época? Filisteus. Os filisteus eram uma ameaça terrível para o povo de Israel, no sentido bélico, no sentido de exército. Então, hoje nós também, eu acabei de falar com uma senhora religiosa ali que estava descendo para rezar no túmulo de Samuel, e eu disse para ela, o que nós queremos? Shalom. Nós queremos paz. É só isso. Se você perguntar para o povo é só isso que o povo quer. O que acontece é o radicalismo da religião, como a gente falou, que incita pessoas, né, ao ódio, mas essa cidade é para ser uma cidade de paz, e vai ser, no reino milenial, vai ser uma cidade de paz, e o motivo daquela época de Samuel era a paz.
E o povo se arrependeu para ter paz. E teve paz durante toda a vida de Samuel. Os filisteus não atacaram mais Israel. Ou seja, para ter paz precisa ter arrependimento. Exato. Né? Então que nós possamos nos voltar para o Senhor nesse tempo que vivemos. E realmente é isso que o Senhor quer de nós, né? Que nós sejamos profetas aqui nesse mundo. Boca, né? Que fala em nome de Deus a palavra. A gente vê que Samuel era um profeta de Deus, ao mesmo tempo função sacerdotal, né? De também levar a palavra da fé às pessoas e nos voltarmos nesse momento, independente de religião, pessoal, mas nos voltarmos ao Senhor e com o coração contrito e arrependido. É isso que o Senhor espera de nós. Quero agradecer a você que ficou conosco até aqui, agradecer a Raquel por estarmos juntos andando pelas páginas da Bíblia mais uma vez aqui em Jerusalém, aqui em Israel. Para mim é uma grande alegria. Muito obrigado, Raquel, por estar junto nesse dia aqui em Jerusalém. Com alegria, no Monte da Alegria. No Monte da Alegria, nos alegrando. E hoje uma sexta-feira, véspera de Shabat. É uma benção aqui com imagens do Kleber. Então nos despedimos. Shalom. Shalom.